O capítulo 1171 de One Piece vai bater um recorde histórico, o maior flashback de todos os tempos. Vocês têm noção disso? Desde que One Piece começou a ser serializado em 1998, nós já passamos por dezenas de flashbacks. Flashbacks longos que atravessam vários capítulos. Definitivamente um marco da obra. Mas isso também é um indício de um controle muito difícil que o Oda tem feito com maestria. O controle do tempo. O flashback mais longo da história indica também que One Piece não vai acabar tão cedo, mas também nem tão tarde. Por isso, hoje vamos analisar os flashbacks mais longos da história, discutir a duração e o que cada recorte do tempo no tempo nos diz sobre o futuro do melhor mangá de todos. Então, fala galera, Chapéu Espalha aqui, sem muitas delongas, né? Só deixa o like, se inscreve, Alanzito, nem pede mais nada, só pede pra eles verem a vinheta. O sexto maior flashback da história é o mais recente no anime, o flashback do Kuma e da Bonnie. Com 115 páginas no total, ele até entraria no top 3 se contássemos capítulos completos, com 8. Mas pelo número de páginas, a gente começa a perceber uma certa consistência do Oda. Muita gente não sabe disso, mas os capítulos de One Piece diminuíram em quantidade de páginas. Então, os flashbacks podem ter até mais capítulos, mas menos páginas. Por isso que a gente está levando em consideração página por página para esse vídeo. Ele durou entre o capítulo 1095 e o 1103. E quando falamos dos acontecimentos em si, de maneira prática, a gente consegue notar o Oda trabalhando em diversas frentes com muita habilidade. Porque no Novo Mundo, os flashbacks carregam um peso muito grande. O desafio de desenvolver tanto os personagens, quanto principalmente o mundo. Por isso dá para claramente identificar a trama emotiva centrada na vida do Kuma. Do seu nascimento e encontro com a família, passando por sua escravização, a vida de órfão. Também vemos a sua relação com a Jeanne, florescendo já na infância pelo trauma compartilhado, o seu encontro com Ivankov, o crescimento como homem, se tornando um revolucionário e depois um verdadeiro guardião e rei do povo de Sorbet, até o seu final como pai da Bonnie, amigo do Vegapunk e o sacrifício final. Enfim, conseguimos traçar esses polos emocionais entre esses personagens e esse vai ser o tecido que vai sustentar os 8 capítulos. Mas tem uma outra vertente que também é muito importante comentar. Temos o sangue bucaneiro, pegamos um ponto de vista de God Valley, entendemos a relação entre Jay Garcia e o Vegapunk e, consequentemente, entendemos por que Kuma entregou sua vida para o governo mundial. O mundo inteiro é construído, pulsa e motiva o enredo a seguir em frente contra essa opressão absoluta que é o poder de Mu sobre o mundo. E vendo no microscópio o amor do Kuma por aquela pequena bebezinha, traz o contraste perfeito para esse maravilhoso flashback. O quinto flashback mais longo da história de One Piece é Norland e Calgara. Com 117 páginas no total e 7 capítulos entre o 286 e 292, o flashback 800 capítulos antes do sexto colocado tem diferenças grandes, apesar de uma longa duração. Durante Skypiea, a gente ainda tinha um mundo muito concentrado em si. Histórias eram locais, não globais, e isso tudo muda em Water 7. Mas é justamente por isso que em Skypiea, os acontecimentos envolvem principalmente a jornada do Norland, desde o momento que ele aporta até o momento em que é executado. Tudo ancorado na grande relação de amizade que o aventureiro e Calgara, chefe e guardião da tribo, desenvolvem. É especial sim, porque eu acredito que seja impossível ter um flashback desses no presente e no futuro de One Piece. Simplesmente porque a gente não tem mais tempo. O Oda sabe que quando ele vai construir uma história agora que vem do passado, ele tem um tempo ali para expor outras coisas que vão afetar o futuro. E claro que Skypiea faz isso, mas faz de uma maneira muito localizada. E o Oda não tem mais tempo para localizar. A história agora é global e as batalhas estão sendo travadas em todo o mundo o tempo todo. É só pensar no quanto o flashback da Bonnie falou sobre acontecimentos gigantes e em comparação com quão contido e até de certa maneira intimista é o flashback do Calgara. São 117 páginas, é mega completo, com um ritmo particular que nos momentos de silêncio fala tão alto quanto o barulho do sino de Shandora. E ele também é perfeito pra gente torcer muito pro Luffy tocar logo o sino e cumprir a promessa, né? Fazer ouvirem o sino de Shandora. É lendário. O quarto flashback mais longo da história é o da Nico Robin.
Talvez a visão do passado mais importante de toda a história de One Piece. No clímax de Water 7, com 120 páginas e 8 capítulos entre o 391 e 398. Esse flashback, na minha opinião, traz o equilíbrio perfeito entre o desenvolvimento do distópico e cruel mundo de One Piece e a personalidade e sentimentos de uma jovem Nico Robin. Vemos ela perder sua mãe, seu professor, amigos, seu país, por um sistema de controle completamente absurdo, que a partir desse momento vai permear a obra em todos os instantes. Não há paz em One Piece enquanto o Imu estiver no poder, e naquela época, enquanto ele empoderasse agentes cruéis e babacas que nem o Spandam e o Spandini. Esse flashback é tão especial que já voltamos nele algumas vezes na obra, por diversos ângulos, e mesmo assim ele sempre evoca muita emoção. Talvez o melhor e flashback definitivo do mangá, esse é o flashback de Nico Robin. Mas ele não é o único peso pesado dessa lista, porque em terceiro lugar temos o famoso flashback ASL, Ace, Sabo e Luffy, com 124 páginas, só 4 a mais, e 8 capítulos também, entre os 582 e 589. Essa altura você já notou uma consistência bem grande. Entre esses 3 flashbacks, apenas 9 páginas de diferença no total, o que mostra a consistência do Oda e o que ele acredita ser o tempo ideal para contar uma história do passado. No flashback em si, saudade. Depois da tragédia da morte do Ace, o Oda nos joga na infância dele junto com seu irmão de origem nobre, Sabo, e o seu outro irmãozinho chorão, Luffy. E é muito duro. A gente vê cada traço de personalidade, cada mania, cada esquisitice que vai moldar esses 3 incríveis irmãos em suas amadas versões futuras. E isso só machuca mais. Em especial em relação ao Ace. Por trás das suas atitudes e emoções, vemos exatamente quem ele é. Alguém que se cobra muito, que muitas vezes se sente um fracasso, um erro, alguém que simplesmente não é merecedor de carinho. Mas mesmo com tanto ressentimento, alguém sensível, empático, que se responsabiliza até o fim por quem ama, que arrisca a sua vida, que chora, que erra e que se arrepende dos seus erros. Alguém que pede desculpa. Por outro lado, vemos a trágica jornada do Sabo, que tentando ser livre do seu cargo de nobre e da criação completamente maníaca dos pais, acaba sendo explodido por um dos dragões celestiais. Esse flashback arquiteta muito do que vai ser o futuro da obra. As primeiras incongruências do sistema dos Tenryubitos, a organização ainda secreta dos revolucionários, como eles já combatiam essa ameaça por trás de toda a injustiça que a gente acompanhou de perto, junto com os bandidos da montanha. Eu acho que em especial a gente vê também a Dandan e o esforço que ela faz para ser uma mãe escolhida à força de um grupo de, entre aspas, filhos que ela nunca quis ter de verdade, mas que ela aprendeu a amar contra todos os seus instintos e suas vontades. No fim de tudo, esse flashback é a mais linda e amorosa despedida de um dos maiores personagens da história, o Ace. O segundo flashback mais longo da história de One Piece é simplesmente o flashback do Oden. Com 228 páginas, atravessando 16 capítulos entre o 959 e o 974, essa é uma verdadeira epopeia que atravessa a vida de Oden, acompanha os piratas do Roger até o One Piece, esbarra em Barba Branca e outros grandes nomes do passado, nos fazendo revisitar quase que toda a grande rota e terminando, claro, no trágico passado do homem que nasceu para ser fervido. É épico, é a grande celebração do Japão dentro do enredo da obra, E para uma obra japonesa a gente sabe o quão grande, o quão especial isso é, trazendo 1 milhão de referências, nuances, detalhes, é brabo. Mas óbvio, em especial ele está nos preparando para a grande guerra de Onigashima, que dura mais de 50 capítulos na obra. É muita coisa. E é nesse momento também que parece que o Oda destrava a habilidade de contar um grande flashback dentro de um grande flashback. É nítido que existe a história do Oden, mas dentro da história do Oden, acompanhamos também o passado pirata, a Era de Ouro, com Roger chegando a One Piece, enfrentando Barba Branca. Todo esse desenvolvimento à parte é muito importante porque até aquele momento a gente simplesmente não sabia praticamente nada sobre o Roger. Como era a sua personalidade, como ele era, como ele lutava, que arma ele usava, tudo vinha de informações extras ou não confirmadas, até esse flashback trazer muito, muito detalhe. Ele vem para quebrar o paradigma de Gold Roger, aquela silhueta com uma risada intensa e com a promessa misteriosa de que todos seus tesouros estão lá,
é só ir buscar. Agora a gente enxerga o humano, um humano que a gente lembra de Luffy, lembra de outros personagens bobos da obra, um humano que faz muito mais sentido com o universo de One Piece. Isso não é maravilhoso? Claro, a gente também tem todo o foco em Wano, a promessa trágica do Oden, ele sendo enganado pelo Kaido, o enredo dos Kurozune por trás e muito, muito mais. Realmente, é um dos flashbacks mais densos em informação. Ele realmente só não bate o maior flashback de todos os tempos, o flashback de Elbaf. Com mais de 303 páginas e contando entre o 1152 e o 1171, por enquanto, o flashback de 19 capítulos é outro épico gigante da história de Elbaf. E ele logo de cara já tem uma diferença muito grande pro flashback de Wano. Do presente pro passado, a gente parou no meio de uma batalha, e Mu apareceu, possuiu a Gunko e simplesmente começou a passar o cerol nos gigantes, transformando Dory, Brog e seus colegas piratas em servos demoníacos imortais. Bom, não importa. O Hyruujin deu 5 minutos para o Luffy se explicar e ele ouviu que eram 5 horas. Brincadeira, né? Mas eu acho que ele demorou mais que 5 minutos para contar essa história toda. Aliás, seria um desafio interessante, né? Seria possível contar todos os acontecimentos do flashback de Elbaf em 5 minutos? E como você ia ter que contar? Caraca, isso é forte. Eu nem preciso comentar a cronologia colossal, saindo da adolescência do mais que centenário Rei Harold e terminando no fim literal da sua vida, lutando contra o próprio filho 14 anos no passado. Um verdadeiro épico que, em especial, teve os lendários Piratas Rocks como protagonistas. Na mesma pegada do Roger, mas se aprofundando ainda mais, o Oda apresentou um bando inteiro cheio de infame e contou a verdadeira história que ele tinha hypado pela primeira vez ali no capítulo 957. No fim, uma memória digna de filme, que eu aposto que vai vir por aí. Vem aí o filme do Shebeck em 2027, galera. Confia, o Oda vai ficar bravo, mas vai vir um dos filmes mais lendários da história de One Piece. O filme canon do flashback de God Valley. Vai ser bravo. E como descobrimos coisa, né? O que aconteceu exatamente em God Valley, os poderes de Mu, o quanto Garp e Roger sabiam, como eles desenvolveram essa relação, a promessa de Davy Jones, as frutas lendárias capazes de derrotar o líder do mundo, a morte de Shebeck, o passado de Shanks como Cavaleiro de Deus e, finalmente, Harold entregando tudo de si até a sua morte. Arrepiante e chocante, um flashback que fica marcado. Com certeza no futuro vão lançar coletâneas que encapsulem essas partes únicas da história, mas que tornam One Piece o que é. E analisando isso tudo, a gente consegue chegar numa conclusão que pra mim é bem interessante. A consistência do Oda na duração dos principais flashbacks, algo ali por volta de 100 a 120 páginas, mostra que ele ainda quer contar as histórias do mesmo jeito. Mas ele sabe que nessa mesma quantidade de páginas que ele podia usar com toda a tranquilidade em Skypiea, com Norland e Calgara, com uma construção lenta e cheia de nuance, agora ele precisa acelerar, equilibrando esse mesmo carinho com a construção de personagens com um mundo que cada vez mais demanda respostas. E aí a gente se pergunta, olhando o flashback do Kuma, alguém vai falar que ele perdeu a mão? Que ele fracassou? Que foi corrido demais? Agora, em Elbaf, contando tanta história assim, será que foi arrastado? Será que a gente tá triste? É insanidade e ao mesmo tempo um privilégio ter um mangá cujo protagonista pode desaparecer por 19 capítulos e os fãs estarem tão vidrados nos acontecimentos passados que eles nem reclamam. E, realmente, quem vai reclamar de flashback tem que ser completamente maluco. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Vai finalmente acabar esse flashback, eu acredito, né? Eu comentei na live de domingo passado como eu acho que vai acabar no 1171. Por isso até a gente está fazendo esse vídeo agora. E também eu quero que você me diga o que você conseguiu tirar desse resumo aqui histórico dos flashbacks de One Piece, os que duraram mais tempo e o que isso significa para o futuro da obra. Você tem o poder. Comenta aí, ou então comenta Paçoca Verde. E um beijo, um queijo, galera. Valeu!